A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vamos fazer uma leitura agora no livro de Atos, capítulo 9, versículo 13, onde vamos falar de dois homens ali, Ananias e Saulo, e ver o que Deus tem a nos ensinar. E diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias ali estava com medo de ser perseguido e de ser preso e morto por Saulo de Tarso, mas o Senhor jamais iria te lançar numa obra onde que ele tinha tanto que ser feito no coração de Saulo para você ser preso. Mas nós, como homens, muitas das vezes duvidamos, não temos fé suficiente para entendermos e compreendermos o querer do Senhor. E o Senhor diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Não era Ananias que ia sofrer, mas quem ia sofrer era Paulo. Paulo ia sofrer perseguições, humilhações, ia ser esbofeteado, ia ser maltratado, ia ser chicoteado, ia ser preso e, para finalizar, seria morto. E ali o Senhor estava dizendo que não importa aquilo que padecemos, não importa aquilo que sofremos, o que importa é pregar o verdadeiro evangelho. Mas hoje em dia as pessoas não querem isso. E infelizmente eu já vi pastores falando para não pedirem para eles orarem, porque quando esses pastores oram e Deus ouve e faz o milagre acontecer na vida das pessoas, essas pessoas vão se embora, deixam de participar ali da vida desses pastores, já que as suas bênçãos chegaram, mas as retaliações de Satanás vêm sobre a vida desses pastores. E, infelizmente, tem homens e mulheres que não deveriam estar no cargos de pastores, são lobos em pele de ovelha, porque estão reclamando dos levantes de Satanás, aonde que eles intercederam por ovelhas e as ovelhas foram abençoadas. Se as ovelhas tivessem o mesmo pensamento e o mesmo discernimento daquele que foi escolhido por Deus, seriam todos pastores, não teria uma hierarquia. É por isso que o pastor ele tem que abandonar as 99 ovelhas que estão guardadas para buscar aquela que está perdida, por causa que cada um tem um pensamento, mas o pastor ele tem que estar ligado em Deus para cuidar das ovelhas, mas poucos estamos vendo. No primeiro século, as pessoas que ouviram, presenciaram Jesus Cristo e depois vieram a ouvir após a sua morte, elas se doavam, elas se entregavam pelo Evangelho sem se preocupar com as perseguições, com as retaliações, com as prisões, aonde mesmo o anjo ia lá por causa da oração de muitos e abria as correntes, abria os grilhões, abria as fechaduras, como tirou Pedro dali de dentro da prisão, e Pedro foi até a casa dos seus irmãos que estavam em oração, e eles não acreditavam que Pedro estava ali, mas a menina disse: Não, venham ver, é o próprio Pedro, e ali foi festejado. Então o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Somos nós que acabamos acomodando na palavra do Senhor, querendo tudo com facilidade. E o Senhor diz: Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nós somos perseguidos e humilhados, mas a Ele toda a honra e toda a glória. Não adianta falar que Deus cresça e eu diminua se eu não quero ter uma vida particular com Deus, onde vou ser retaliado e sofrer pelo Evangelho. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão,
Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ali, ao impor as mãos e orar, aquela escama que estava sobre os olhos de Paulo caíram e ele passou a enxergar e foi batizado. Imediatamente lhe caíram os olhos como que uma escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Depois disso, Paulo passou de 2 a 3 anos na Arábia, pregando o evangelho, levando a nova aliança aos gentios, e muito mais Paulo fez por Deus. Nós devemos de lembrar das palavras de Paulo: sede meus imitadores, meus seguidores, como eu sou de Cristo. Devemos andar com quem prega a verdade, com quem prega o verdadeiro evangelho, para que ele cresça e nós diminuamos, e para que alcance muitos que necessitam ainda de ouvir a verdade, porque muitos templos, muitas igrejas estão pregando heresias, estão pregando um Cristo diferente daquele da cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.